A batalha não começa quando o ataque chega. A batalha começa antes, muito antes. E é exatamente isso que a Epístola aos Efésios revela quando Paulo escreve algo que muda completamente a forma como muitos cristãos enxergam guerra espiritual. Ele não começa falando de escudo, não começa falando de espada, não começa falando de capacete. Ele começa com uma ordem que muitos ignoram, mas que define tudo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A maioria quer aprender como usar a armadura. Poucos querem aprender como receber a força. E sem força, armadura nenhuma funciona. Efésios 6:10 não é apenas uma introdução. É o fundamento. É o ponto de partida. É o aviso silencioso de que tentar lutar com energia humana é suicídio espiritual. A guerra é espiritual. A resistência precisa ser espiritual. A força precisa ser espiritual. Paulo não diz sejam fortes. Ele diz fortalecei-vos no Senhor. Isso significa que a fonte não está em você, não está na sua disciplina, não está na sua coragem, não está na sua experiência, está nele. E isso muda tudo. Vivemos em uma geração que tenta lutar batalhas invisíveis com ferramentas visíveis. Pessoas lutando contra ansiedade, medo, opressão, tentação, ataques espirituais, usando apenas motivação, frases positivas e força de vontade. Mas a Escritura deixa claro: nossa luta não é contra carne e sangue. O problema não é apenas emocional, não é apenas psicológico, é espiritual. E o que é espiritual exige força espiritual. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele está falando com uma igreja que vive em um ambiente pagão, idólatra, influenciado por práticas espirituais intensas. Eles entendiam o que era guerra espiritual. Eles sabiam o que era oposição invisível. E Paulo não oferece técnicas. Ele oferece posicionamento. Fortalecei-vos no Senhor. Antes da armadura vem a dependência. Antes da estratégia vem a rendição. Antes da batalha vem o alinhamento. Quem tenta vestir a armadura sem passar por Efésios 6:10 vive cansado. Vive lutando e perdendo energia. Vive tentando resistir e desmoronando. Porque a armadura não é fantasia espiritual. Ela é ativada pela força do Senhor. E essa força não é automática. Ela é buscada, ela é recebida, ela é cultivada. Existe um erro perigoso no meio cristão moderno. Acreditar que conhecer a armadura é suficiente. Saber o nome das peças não significa estar protegido. Você pode recitar cinturão da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, e ainda assim estar espiritualmente fraco. Porque a armadura não funciona sem energia divina fluindo através de você. E essa energia começa na ordem: fortalecei-vos. Mas o que significa, na prática, fortalecer-se no Senhor? Significa reconhecer que sozinho você não vence. Significa abandonar a autossuficiência espiritual. Significa entender que disciplina sem presença não sustenta. Significa buscar intimidade antes de buscar batalha. A força do Senhor não é emocional, não é adrenalina espiritual. É capacitação sobrenatural para permanecer de pé quando tudo tenta te derrubar. Paulo usa uma palavra que implica ação contínua. Não é se fortaleçam uma vez. É um processo. É constante. É diário. É buscar Deus antes de enfrentar o mundo. É receber dele antes de entregar algo ao dia. É entender que o campo de batalha começa na mente, mas a vitória começa na presença. E aqui está algo que muitos ignoram. O versículo não diz apenas no Senhor. Ele diz na força do seu poder. Não é qualquer força. É a força que ressuscitou Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder que venceu a morte. É o mesmo poder que derrotou as trevas. Paulo está dizendo: a fonte da sua resistência é o poder que venceu o inferno. Isso não é simbólico. Isso é real. A batalha espiritual não é vencida por esforço humano elevado. É vencida por dependência total. Quem luta na própria força se cansa. Quem luta no poder de Deus permanece. E permanecer é a palavra-chave desse texto. Mais adiante, Paulo repete várias vezes: para que possais permanecer firmes. O objetivo não é atacar primeiro. O objetivo é não cair. É não ceder. É não ser arrastado. Se você tem se sentido cansado espiritualmente,
Talvez o problema não seja a falta de armadura. Talvez seja a falta de força. Talvez você esteja tentando resistir sem antes se fortalecer. Talvez esteja tentando enfrentar tentações, pressões ou opressões sem abastecer sua alma na presença de Deus. Efésios 6:10 é um convite a voltar à fonte, a parar de lutar sozinho, a parar de confiar apenas na própria resistência, a reconhecer que a guerra é maior do que sua capacidade natural. E isso não é motivo de medo, é motivo de alinhamento. Existe algo poderoso aqui. Paulo não diz fortalecei-vos na igreja, não diz fortalecei-vos nos líderes, não diz fortalecei-vos na experiência. Ele diz no Senhor, porque tudo pode falhar. Pessoas falham, estruturas falham, emoções falham, mas a força do Senhor não falha. A guerra espiritual é silenciosa, mas intensa. Ela acontece na mente, nas decisões, nas tentações, nos pensamentos que surgem sem aviso. E quem não está fortalecido é facilmente empurrado. Não porque não ama a Deus, mas porque não se abasteceu nele. A vitória começa antes do confronto. Começa na intimidade. Começa na rendição. Começa quando você decide que não vai lutar hoje com energia de ontem. Que não vai enfrentar o invisível com reservas vazias. Fortalecei-vos no Senhor é uma ordem, mas também é uma promessa implícita. Se você se posicionar nele, ele libera força. Se você buscar, você recebe. Se você depender, você é sustentado. A armadura de Deus começa aqui. Começa quando você entende que sem ele você não vence. Começa quando você abandona o orgulho espiritual. Começa quando você reconhece que coragem humana não substitui poder divino. E aqui está a pergunta que precisa ecoar. Você está tentando lutar sozinho? Se essa mensagem já está confrontando algo dentro de você, continue até o final, porque nos próximos momentos vamos entrar profundamente em como essa força é recebida, como ela é ativada, e porque muitos cristãos vivem derrotas repetidas mesmo conhecendo a palavra. Mas antes de continuar, escreva nos comentários: minha força vem do Senhor. Declare isso. Assuma isso, porque a batalha é espiritual e a vitória começa na fonte certa. Se essa verdade está abrindo seus olhos, deixe seu like e permaneça até o final. O que vem agora vai mudar a forma como você encara cada ataque invisível. A maioria das derrotas espirituais não acontece no campo de batalha. Acontece antes. Acontece no descuido. Acontece na autoconfiança silenciosa. Acontece quando alguém acredita que já sabe o suficiente, que já orou o suficiente, que já está firme o suficiente. E é exatamente por isso que Efésios 6:10 começa com uma ordem e não com uma sugestão. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso não é opcional, isso é sobrevivência. Mas como essa força é ativada? Como alguém se fortalece no Senhor de forma real, prática, constante? Não é emoção, não é arrepio, não é momento de culto apenas. É posicionamento diário, é decisão repetida, é disciplina espiritual alinhada com dependência verdadeira. Primeiro, fortalecer-se no Senhor começa com consciência de incapacidade. Enquanto alguém acredita que consegue lidar sozinho com tentações, pressões, ataques mentais e desafios espirituais, ele nunca buscará força real. A dependência nasce quando o orgulho morre. Paulo, que escreveu Efésios, foi o mesmo que declarou em outra carta: quando estou fraco, então sou forte. Isso parece contraditório, mas é o princípio espiritual mais poderoso que existe. A força de Deus se manifesta onde a autossuficiência termina. Segundo, essa força é alimentada pela comunhão constante. Não é possível enfrentar guerra espiritual vivendo distante da presença. A oração não é ritual, é abastecimento, é troca de força, é alinhamento de mente. Quando alguém ora de verdade, não está apenas falando, está recebendo, está sendo ajustado, está sendo fortalecido. A palavra de Deus não é apenas informação, é nutrição espiritual. Jesus venceu tentações no deserto citando Escritura. Não porque palavras mágicas têm poder,
mas porque ele estava alinhado com a verdade. Sem palavra, a mente fica vulnerável. Sem oração, o espírito enfraquece. Sem comunhão, a fé se desgasta. E então a pessoa tenta vestir a armadura, mas sente que ela pesa. Sente que não consegue sustentar, porque a armadura foi feita para quem está fortalecido. Começa quando você entende que sem ele você não vence. Começa quando você abandona o orgulho espiritual. Começa quando você reconhece que coragem humana não substitui poder divino. E aqui está a pergunta que precisa ecoar. Você está tentando lutar sozinho? Se essa mensagem já está confrontando algo dentro de você, continue até o final, porque nos próximos momentos vamos entrar profundamente em como essa força é recebida, como ela é ativada, e por que muitos cristãos vivem derrotas repetidas mesmo conhecendo a palavra. Mas antes de continuar, escreva nos comentários: minha força vem do Senhor. Declare isso, assuma isso, porque a batalha é espiritual e a vitória começa na fonte certa. Se essa verdade está abrindo seus olhos, deixe seu like e permaneça até o final. O que vem agora vai mudar a forma como você encara cada ataque invisível. A maioria das derrotas espirituais não acontece no campo de batalha. Acontece antes. Acontece no descuido. Acontece na autoconfiança silenciosa. Acontece quando alguém acredita que já sabe o suficiente, que já orou o suficiente, que já está firme o suficiente. E é exatamente por isso que Efésios 6:10 começa com uma ordem, e não com uma sugestão. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso não é opcional, isso é sobrevivência. Mas como essa força é ativada? Como alguém se fortalece no Senhor de forma real, prática, constante? Não é emoção, não é arrepio, não é momento de culto apenas. É posicionamento diário, é decisão repetida, é disciplina espiritual alinhada com dependência verdadeira. Primeiro, fortalecer-se no Senhor começa com consciência de incapacidade. Enquanto alguém acredita que consegue lidar sozinho com tentações, pressões, ataques mentais e desafios espirituais, ele nunca buscará força real. A dependência nasce quando o orgulho morre. Paulo, que escreveu Efésios, foi o mesmo que declarou em outra carta: quando estou fraco, então sou forte. Isso parece contraditório, mas é o princípio espiritual mais poderoso que existe. A força de Deus se manifesta onde a autossuficiência termina. Segundo, essa força é alimentada pela comunhão constante. Não é possível enfrentar guerra espiritual vivendo distante da presença. A oração não é ritual, é abastecimento, é troca de força, é alinhamento de mente. Quando alguém ora de verdade, não está apenas falando, está recebendo, está sendo ajustado, está sendo fortalecido. A palavra de Deus não é apenas informação, é nutrição espiritual. Jesus venceu tentações no deserto citando Escritura. Não porque palavras mágicas têm poder, mas porque ele estava alinhado com a verdade. Sem palavra, a mente fica vulnerável. Sem oração, o espírito enfraquece. Sem comunhão, a fé se desgasta. E então a pessoa tenta vestir a armadura, mas sente que ela pesa. Sente que não consegue sustentar, porque a armadura foi feita para quem está fortalecido. Porque sem força o escudo da fé abaixa. Sem força, a espada da palavra não é usada. Sem força a couraça parece insuficiente. A armadura não falha. O problema é quando ela é vestida sem energia espiritual ativa. Agora preste atenção nisso. Fortalecer-se no Senhor também envolve comunidade espiritual saudável, não isolamento. Guerra espiritual não foi feita para ser lutada sozinho. Paulo escreve para uma igreja, não para indivíduos isolados. Isso significa que encorajamento, correção, oração coletiva fazem parte do fortalecimento. Quando alguém se afasta, enfraquece mais rápido. Mas, acima de tudo, fortalecer-se é reconhecer diariamente que a batalha é maior do que você, mas não é maior do que Deus. Isso traz equilíbrio, humildade e confiança ao mesmo tempo, dependência e ousadia caminhando juntas. E aqui está algo que pode confrontar você agora. Talvez você esteja tentando mudar comportamentos sem fortalecer a raiz. Talvez esteja tentando corrigir ações sem alimentar o espírito. Talvez esteja tentando resistir à tentação sem renovar a mente.
Isso é lutar na própria força. A vitória começa na fonte certa, e a fonte é o Senhor. Se isso está fazendo sentido para você, escreva agora nos comentários: eu escolho me fortalecer no Senhor todos os dias. Declare essa decisão, porque declarar é assumir posicionamento. Nos próximos momentos vamos entrar na conexão direta entre essa força e cada peça da armadura. Você vai entender por que a armadura sem Efésios 6:10 é apenas teoria e como cada peça depende dessa força ativa para funcionar de verdade. Agora que entendemos que a força vem antes da armadura, precisamos encarar uma verdade que muitos ignoram. A armadura de Deus não funciona automaticamente. Ela não é um amuleto espiritual. Ela não é uma frase repetida. Ela não é algo que você declara de manhã e pronto. Cada peça depende diretamente da força mencionada em Efésios 6:10. Sem fortalecimento no Senhor, essa armadura se torna apenas conceito teológico. Com fortalecimento, ela se torna proteção real. Paulo continua dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Observe a ordem. Primeiro fortalecei-vos, depois revesti-vos. Isso significa que vestir a armadura é consequência de estar fortalecido. Quem não está fortalecido não consegue sustentar a armadura por muito tempo. Comecemos pelo cinturão da verdade. A verdade sustenta tudo. No contexto romano, o cinturão mantinha a armadura ajustada ao corpo. Espiritualmente, a verdade mantém a mente alinhada. Mas aqui está o problema. Sem força espiritual, a verdade se torna apenas informação. A pessoa conhece a Bíblia, mas não vive a verdade. Conhece princípios, mas negocia valores. E por quê? Porque está fraca espiritualmente. Quando alguém está fortalecido no Senhor, a verdade deixa de ser teoria e se torna convicção. E convicção sustenta firmeza. Depois vem a couraça da justiça. Justiça aqui não é perfeição humana. É posicionamento correto diante de Deus. É viver de forma íntegra. Mas manter integridade exige força, porque haverá pressão para comprometer valores. Haverá oportunidades para atalhos. Haverá momentos em que fazer o certo parecerá custoso. Sem fortalecimento no Senhor, a couraça enfraquece. A pessoa começa a justificar pequenos desvios. E pequenos desvios abrem grandes brechas. Em seguida, Paulo fala dos pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Isso significa estabilidade, significa prontidão. Mas ninguém permanece estável emocionalmente se não estiver fortalecidos espiritualmente. A paz que vem do Evangelho não é ausência de problemas. É segurança interior mesmo quando há conflito externo. Essa paz só é possível quando a força do Senhor sustenta o coração. Então vem o escudo da fé. E aqui está algo profundo. O escudo não é pequeno. No contexto romano, era grande o suficiente para proteger quase todo o corpo. A fé protege contra dardos inflamados. Dardos são pensamentos, acusações, dúvidas, medos repentinos. Mas fé não é sentimento. Fé é confiança ativa. E confiança ativa exige força espiritual. Quando alguém está espiritualmente fraco, qualquer dúvida parece gigante. Qualquer crítica parece devastadora. Qualquer problema parece impossível. Mas quando está fortalecido, a fé absorve o impacto. O capacete da salvação protege a mente. E a mente é o campo de batalha principal. Pensamentos de culpa, condenação, medo do futuro, insegurança. O capacete protege a identidade. Mas quem não está fortalecido começa a questionar sua própria posição em Deus. Começa a duvidar da graça. Começa a viver sob peso constante. A força do Senhor mantém a mente segura na certeza da salvação. Por fim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a única peça ofensiva. Mas observe, a espada precisa ser usada com precisão. Não é repetir versículos aleatoriamente. É aplicar a palavra corretamente na situação correta. E isso exige mente alinhada, coração fortalecido, sensibilidade espiritual ativa. Jesus, no deserto, respondeu cada tentação com escritura específica. Ele não estava fraco. Ele estava alinhado. Ele estava fortalecido. Percebe agora por que Efésios 6:10 vem antes? Porque cada peça depende dessa força. Sem força, a verdade vacila. Sem força, a justiça se corrompe. Sem força, a paz se perde.
Sem força, a fé enfraquece. Sem força, a mente se confunde. Sem força, a palavra não é aplicada. Existe uma diferença entre conhecer a armadura e estar revestido dela. Conhecer é intelectual. Revestir-se é espiritual. Revestir-se é decisão diária. É postura contínua. É vigilância constante. E aqui está algo que precisa ser dito claramente. A batalha é estratégica. Paulo fala sobre ciladas. Ciladas não são ataques óbvios. São armadilhas sutis. São distrações que parecem inofensivas. São concessões pequenas. São pensamentos aparentemente inofensivos que, repetidos, criam fraqueza espiritual. Ninguém cai de uma vez. Cai aos poucos. Primeiro, negligencia fortalecimento. Depois, reduz oração. Depois, relativiza a verdade. Depois, perde sensibilidade. Quando percebe, já está vulnerável. Mas há uma notícia poderosa. Permanecer firme é possível. Não porque você é forte, mas porque Deus é. A força do Senhor não é apenas resistência passiva. Ela é estabilidade ativa. É capacidade de permanecer quando tudo ao redor pressiona. É capacidade de dizer não, quando seria mais fácil dizer sim. É capacidade de continuar confiando quando resultados demoram. Talvez você esteja enfrentando uma batalha silenciosa agora. Talvez ninguém saiba o que você está enfrentando internamente. Pensamentos repetitivos, tentações persistentes, desânimo constante, e você tenta resolver sozinho. Tenta ser forte, tenta disfarçar, mas Efésios 6:10 continua ecoando. Fortalecei-vos no Senhor. Não é vergonha precisar de força, é sabedoria reconhecer que precisa. Existe algo libertador nisso. Você não precisa provar força. Você precisa receber força. Não precisa fingir estabilidade. Precisa buscá-la na fonte certa. Agora imagine sua vida espiritual sendo construída a partir desse versículo. Antes de qualquer decisão importante, você se fortalece. Antes de enfrentar conflito, você se fortalece. Antes de responder provocações, você se fortalece. Isso muda completamente a dinâmica da batalha. A armadura de Deus começa aqui. Começa quando você entende que a vitória não começa na reação ao ataque, mas na preparação antes dele. Começa quando você decide que não vai lutar com reservas vazias. E aqui está a pergunta que precisa incomodar. Você tem vestido a armadura ou apenas falado sobre ela? Se essa mensagem está confrontando você, escreva agora. Eu escolho vestir a armadura com a força do Senhor. Declare isso, porque posicionamento começa com decisão. Permaneça até o final, porque na próxima parte, vamos entrar no ponto mais profundo de todos. Porque alguns cristãos, mesmo conhecendo tudo isso, continuam vivendo ciclos de derrota. E como romper definitivamente esse padrão espiritual? Existe uma pergunta que precisa ser feita com honestidade brutal. Se a armadura está disponível, se a força está disponível, se a palavra está acessível, por que tantos cristãos vivem ciclos repetidos de derrota? Por que continuam caindo nas mesmas áreas? Por que continuam sendo dominados pelos mesmos medos, pelas mesmas tentações, pelos mesmos padrões emocionais? A resposta não é falta de amor por Deus. Muitas vezes é falta de posicionamento, consistente em Efésios 6:10. O ciclo da derrota quase sempre começa no descuido com a fonte. Ninguém abandona a armadura de uma vez. Primeiro abandona o fortalecimento. Primeiro reduz a intensidade da comunhão. Primeiro substitui presença por rotina. Primeiro troca profundidade por superficialidade. E quando a força diminui, a resistência enfraquece. Existe um padrão invisível que muitos vivem. Buscam força apenas depois do ataque. Oram intensamente quando a crise chega. Jejuam quando a pressão aperta. Buscam a palavra quando a mente já está sobrecarregada. Mas Efésios 6:10 não é estratégia emergencial. É estilo de vida preventivo. A guerra espiritual é constante. Isso significa que o fortalecimento também precisa ser constante. Outro motivo pelo qual muitos vivem derrotas repetidas é a autoconfiança espiritual, disfarçada de maturidade. A pessoa pensa, eu já superei isso. Antes, eu já sei lidar com isso. Isso não me afeta mais. Exatamente nesse momento, a vigilância diminui.
A Bíblia alerta que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. A queda raramente começa no comportamento, começa na presunção. Além disso, há algo ainda mais profundo. Muitos querem armadura, mas não querem transformação. Querem proteção sem mudança. Querem poder sem rendição. Querem vencer batalhas externas sem permitir que Deus trate áreas internas. Mas a força do Senhor flui em corações alinhados. Efésios 6 não é apenas sobre resistência externa, é sobre coerência interna. Não adianta levantar o escudo da fé se há áreas escondidas que drenam sua energia espiritual. Não adianta segurar a espada da palavra se você ignora aquilo que a própria palavra confronta dentro de você. Existe uma conexão direta entre santidade e força espiritual. Não se trata de perfeição absoluta, mas de postura. Quando alguém decide viver em alinhamento, a força aumenta. Quando alguém negocia valores, a força diminui. Pequenas concessões acumuladas geram grandes vulnerabilidades. E aqui está algo que precisa ser dito claramente. O inimigo não precisa destruir você de uma vez. Ele só precisa enfraquecer você aos poucos. Cansaço espiritual prolongado gera apatia. Apatia gera descuido. Descuido gera brecha. Brecha gera queda. Mas o ciclo pode ser interrompido. E ele é interrompido quando alguém decide voltar ao início. Quando alguém decide voltar para Efésios 6:10. Quando alguém entende que a solução não é tentar lutar melhor, mas fortalecer-se melhor. Fortalecer-se no Senhor não é emoção intensa momentânea. É disciplina silenciosa diária. É acordar e escolher buscar. É decidir orar mesmo sem vontade. É decidir ler a palavra mesmo quando a mente quer distração. É decidir obedecer mesmo quando custa. Existe também o fator da identidade. Muitos vivem derrotas, porque não entendem quem são em Cristo. O capacete da salvação protege a mente, mas se a pessoa não internaliza essa verdade, vive como se estivesse sempre ameaçada. Vive insegura. Vive tentando provar valor. Vive vulnerável a qualquer acusação. Quando você entende sua posição em Deus, algo muda internamente. A acusação perde força. O medo diminui. A culpa é substituída por arrependimento genuíno e restauração. Isso fortalece. Outro ponto crucial é a resistência prolongada. Permanecer firme não significa nunca sentir pressão. Significa não ceder à pressão. E resistência prolongada exige energia contínua. É por isso que fortalecer-se não pode ser evento isolado. Precisa ser fluxo constante. Talvez você esteja cansado. Talvez esteja pensando que é fraco demais para essa batalha. Talvez esteja envergonhado por quedas repetidas. Mas ouça isso com atenção. A força não vem de você. Nunca foi sobre você. Sempre foi sobre Ele. A armadura de Deus começa aqui. Começa quando você para de tentar provar força e começa a buscar força. Começa quando você entende que não é vergonha depender. É estratégia espiritual. Imagine viver uma vida onde ataques vêm, mas você permanece. Onde pressões surgem, mas você não cede. Onde tentações aparecem, mas não dominam. Isso não é fantasia espiritual. É resultado de posicionamento consistente. E aqui está o clímax dessa mensagem. A vitória não começa quando você enfrenta o inimigo. Começa quando você se ajoelha diante de Deus. Começa quando você reconhece sua necessidade. Começa quando você escolhe diariamente fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Não é sobre intensidade ocasional. É sobre constância fiel. Se algo dentro de você está sendo confrontado agora, não ignore. Essa é a hora de decidir romper o ciclo. Escreva nos comentários. Eu volto para a fonte. Declare isso. Assuma esse compromisso. Se essa mensagem está despertando você espiritualmente, deixe seu like agora. Isso não é apenas apoio ao vídeo. É um sinal de que você escolhe permanecer firme. E se você quer continuar aprendendo a viver a armadura de forma prática, profunda e constante, inscreva-se no canal, porque a guerra é espiritual, mas a vitória começa na fonte certa, e a fonte é o Senhor.